em seu lugar. Você que está aí na sua casa, que vai louvar o Senhor conosco, você também possa ficar de pé, fechar os seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Mas essa oportunidade de poder louvá-lo, de poder engrandecer o nome dele. Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Pai. Deus, com um coração grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Oh Deus, com um coração grato, Deus, pela nossa vida, por essa oportunidade, Senhor. Porque o Senhor permitiu, Pai, que mais uma vez pudéssemos, Deus, nos reunir em Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, não temos palavras, Deus, que possamos dizer, Pai, que possam expressar, Pai, a nossa gratidão, Deus, ao Senhor, Pai. Por isso, nessa noite, nos colocamos diante de Ti, Pai, em louvor e em adoração, Pai. Oh Deus, e Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa manifestar a Tua glória neste lugar, a Tua presença, pela Tua misericórdia, Senhor, nós clamamos, Pai. Que a Tua presença seja real neste lugar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Que você possa buscar ao Senhor com muita alegria nessa noite, amém? Tua face eu quero.
Nessa noite, gostaria que você fechasse os teus olhos. Que você clamasse a presença do Senhor. Ah, Senhor, Tu és santo, Pai. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Porque só Tu és digno, Pai, de toda honra e toda glória, Senhor. Queremos nos render, Senhor, diante de Ti, Pai. Porque, Deus, entendemos e sabemos que sem Ti não somos nada, Senhor. Oh, Deus, quem somos nós, Pai, sem a Tua presença, Pai? A nossa alegria, ela vem do Senhor, Pai. A nossa satisfação, Pai, só vem de estar na Tua presença, Pai. Não há nada nesse mundo, Senhor, que possa preencher, Pai.
o espaço do Senhor nas nossas vidas. Por isso queremos clamar ao Senhor. Se existe, Pai, algum irmão, Pai, Deus, que está desanimado, Senhor, cansado, Pai, talvez com escama nos olhos, Pai, com os ouvidos tampados, Deus. Ah, Senhor, para que o Senhor venha reacender a chama, Pai, que um dia ardeu, Senhor. Ah, Senhor, queremos trazer a memória, Senhor, Deus, aqueles momentos, Pai, na Tua presença, Pai, em que nos derramamos, Pai. Aqueles momentos, Pai, em que esquecemos, Deus, do horário do culto, Pai, do horário do louvor, Senhor. Por isso nós clamamos, Pai. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. De amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Deus Santo. Tu és digno, Senhor. Oh, Senhor, só Tu és digno, Tu és santo.
você pode, aí no seu lugar, adorar ao Senhor essa noite. Sabe, irmãos, muitas vezes, falando de mim, eu entrei por essa porta e participei de uma religiosidade aqui dentro. Mas eu gostaria que você essa noite não viesse assistir apenas o culto, mas participar. Sabe, o Espírito Santo se faz presente neste lugar. O Senhor está aqui. E eu nunca me esqueço, todas as vezes em que eu digo que o Senhor está aqui, que na palavra do Senhor, quando nós pegamos, onde o Senhor estava, onde o Espírito Santo passava, algo novo acontecia. Pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas. E não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente hoje. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Deus, de toda honra e toda glória. Oh, Senhor, Tu és santo, 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 Senhor. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Nós queremos nos render diante de Ti, Senhor. Ah, Senhor, não somos nada sem Ti, Senhor. E quando nós entendemos, Pai, que não somos nada sem Ti, Senhor, cada segundo na Tua presença, Pai, vale muito, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória, Senhor. Tu és santo, 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 Senhor. Sobre a terra.
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. Declare mais alto. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, amém. Pastor Marcos. Paz e graça, amados. Que bom estar aqui de novo again com vocês. Temos saído um pouquinho, estava semana retrasada no Rio, lá no Ministério do Pastor Adriano, Pastor Acate, Ministério Apostólico Goel, Ministério Apostólico Goel. Até gostaria de fazer aqui o marketing, né? Para vocês que estão aqui, para os amados irmãos, queridos, amigos que estão em casa. Sintoniza lá, vai lá no YouTube, tem uma plataforma lá do Pastor Adriano que está sendo muita bênção. Já tem ali várias mensagens e pequenas reflexões de 7 ou 8 minutos que com certeza vai abençoar a sua vida. E na semana passada a gente esteve ali em Itabirito, apenas fazendo live, né, porque está bem proibido lá a questão social. Inclusive, soubemos hoje que houve uma morte e o prefeito lá com o juiz acirrou mais, apertou mais a questão da vigilância e dos cuidados do protocolo. E devemos realmente obedecer. Mas é um prazer muito grande poder estar com a minha amada igreja e poder trazer uma palavra da parte do Senhor. E eu quero comentar com vocês, compartilhar uma palavra que vocês com certeza leem muito pouco conhecido. Para começar, eu estou ouvindo aqui no meio. Se eu estou ouvindo aqui no meio, porque é Salmo, né? Salmo 23. Eu sei que vocês já ouviram muitas ministrações neste Salmo, mas eu senti muito forte no meu coração o desejo de compartilhar essa palavra. Eu até estava aguardando uma oportunidade para uma outra palavra que está no meu coração e na ponta da língua. O Deus ciumento. Deus ciumento. Mas eu acho que eu ia, depois de tanto tempo, trazer uma mensagem dura, uma mensagem pesada. Eu falei, não, vou trazer a palavra da parte do céu, uma palavra leve, uma palavra gostosa, uma palavra de ânimo, uma palavra que incentive você a ter mais comunhão, mais intimidade, conhecer o pastor de Davi, o pastor do Salmo 23. Esse é o desejo do meu coração. Amém, queridos? Vocês já conhecem, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar, esse versículo 4 aqui é muito importante. Na minha opinião, talvez seja o versículo mais importante aqui do Salmo 23. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte,
não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas uma mesa perante mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei para a casa do Senhor, viverei também na casa do Senhor por todo o tempo, ou estarei lá enquanto eu viver. Abaixe sua cabeça. Pai querido, muito obrigado pela palavra do Senhor que está aberta aqui diante de nós. Pedimos ao Pai misericórdia e que essa palavra venha falar muito claro, muito penetrante no meu coração, no coração da tua igreja, desses que estão em casa, Pai, cada família, cada um que está agora sintonizado através do Facebook, do Instagram, do YouTube, possa estar ouvindo essa palavra e recebendo no coração, e que o Senhor tenha liberdade para derramar das tuas bênçãos, ó Pai, com misericórdia e bondade, como diz aqui este salmo. Nós te louvamos, te agradecemos e tributamos ao Senhor a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, amados. Eu tenho meditado um pouco neste salmo e na maneira como ele enriquece o meu coração. Particularmente por estarmos vivendo um cenário delicado, um cenário difícil, uma noite que está custando a passar, uma noite escura, uma noite de muitas lágrimas, mas eu acredito que tudo isso aí Deus esteja preparando para cada um de nós, como diz aqui o Salmo, uma mesa de glória, uma mesa perante os nossos inimigos, diante das nossas dificuldades. Eu tenho certeza que muito em breve nós estaremos vivendo um outro nível de relacionamento, inclusive não só com Deus, mas por causa de uma intimidade, por causa de uma aproximação maior com Deus, automaticamente a gente redistribui, a gente compartilha um status de maior validade, de maior credibilidade com as pessoas que estão ao nosso redor, que estão perto de nós. Que, aliás, é tudo que as pessoas estão precisando, né? De uma companhia, de um ombro amigo, de uma palavra de incentivo, de ânimo, para que elas não desistam. E aqui no Salmo 23, Davi começa falando, né? O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Eu já falei aqui outras vezes que eu gosto da expressão em inglês que diz: o Senhor é o meu pastor e Ele, o pastor, não me faltará. Quando a gente entende e cristaliza essa verdade, que temos um pastor, um Deus todo provedor, acima de qualquer outro Deus, como fala, por exemplo, o Salmo 121, quando o salmista olha para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? Ele sabe que o socorro vem do Senhor, mas ali está sendo colocado vários postítulos, né? E as crendices, pessoas buscavam ali naquelas árvores, naqueles postítulos, muitos dos deuses que estavam ali colocados ali. Na verdade, o salmista declara que é do Senhor, é nele que ele confia. Então esse nosso Deus, que Davi confia e que nós confiamos, é o Deus, é o Senhor acima de todas as coisas. E Davi tem experimentado não somente uma vida de experiência com Deus, mas uma vida de experiência de Deus. Davi experienciou, Davi experimentou viver uma vida com Deus, uma vida que o gabaritou, uma vida que deu para ele condição, deu para ele um status, né? Onde ele pôde se amadurecer para enfrentar, talvez ele não soubesse disso, muitas dificuldades que aconteceriam dali para frente. E como um conceito cartesiano de divisão, eu gostaria de dividir essa palavra aqui em 3 momentos que o Salmo apresenta. A gente sabe que tem 3 cenários aqui interessantes. Tem o cenário do menino Davi, do jovem Davi que está lá no campo,
e ele tem uma responsabilidade que o pai Jessé deu para ele de cuidar das ovelhas. Então ele está no campo. Tem um outro cenário, que é um cenário tenebroso, que é o cenário da sombra da morte, que é um vale de dor, é um vale de angústia, é um vale de futuro incerto, é um vale onde ele não gostaria de estar. Mas no Salmo, ele não é aqui mais um menino, Davi já é aqui um adulto, já é experimentado em vidas, daí ele escreve este Salmo. Eu até procurei saber em que situação este Salmo foi escrito, e a maioria dos autores não dá para definir quando foi, em que situação, em que cenário de perseguição, de talvez o próprio filho perseguindo ele, ou talvez até mesmo Saul perseguindo, mas não existe nenhum parâmetro que nos dê condição da gente descobrir qual foi o momento. Mas o mais importante, isso não é importante, o mais importante é entender que no momento em que Davi escreve o Salmo, ele está falando de uma experiência, de uma decorrência, de uma caminhada, aonde ele começou lá no campo, experimentando a vida de pastoreio daquelas ovelhas. E Davi ilustra essa experiência daquilo que ele recebia do pastor, do bom pastor, de um Deus que o supria de todas as necessidades. E o terceiro cenário é um cenário maravilhoso, depois do campo, depois das ovelhas, depois de um Davi tocando harpa nos campos e ali fazendo os seus salmos. Obrigado, querido. Ele depois se envolve e se vê no vale da sombra da morte. Mas depois a gente vai ver um outro cenário, onde ele está num banquete, onde lhe é oferecido um banquete na presença dos seus inimigos. Que coisa maravilhosa quando a gente percebe, quando a gente entende isso. Nesse primeiro cenário, Davi não tem ali nenhum problema. Davi está diante de uma situação que ele domina. Davi leva as suas ovelhas para lugares tranquilos. Ele tem o cuidado de procurar um lugar onde tenha águas frescas, onde os córregos, onde a água seja cristalina, porque ele quer o melhor para as suas ovelhas. Ele procura lugares de sombra. E nós não podemos também esquecer esse salmo, na verdade, uma poesia hebraica com muitos detalhes poéticos, onde os cenários se apresentam no momento de maneira muito vigorosa, uma maneira muito auspiciosa, uma maneira onde o leitor é levado a se confortar diante daquele cenário e desejar aquele cenário. Olha, quem que não desejaria estar num cenário onde pastos verdejantes, águas tranquilas, né? O soar daquelas águas caindo pelas pedras, um lugar maravilhoso, um oásis. Só que o oásis existe em meio a desertos. Então Davi também tinha que enfrentar, às vezes, alguns desertos naquela região da Palestina, aonde ele teria que procurar um lugar adequado para levar as suas ovelhas. E ele percebe que é assim que Deus age com ele, levando, conduzindo Davi a lugares tranquilos, a lugares verdejantes. E eu também acho interessante que o fato das águas serem cristalinas, verdejantes, os pastos, aquele momento, Davi era uma pessoa preocupada com a saúde das suas ovelhas. E era muito comum as ovelhas se embrenharem por lamaçais, barro, lama. Então esse barro ficava grudado no pelo, na lã dessas ovelhas. Então Davi tinha que procurar um lugar que fosse adequado para ele limpar a ovelha. E aquilo demandava um tempo, onde ele, com todo cuidado, ele tirava aquela lama. Aquela lama, quando secava, encrostava. Ela ficava dura, como se fosse uma couraça. E a ovelha não podia respirar. Ela tinha dificuldade de sobrevivência, se não fosse limpa. E eu penso muito na gente, né? Quando a gente está carregado de situações
de lama, de impureza, e aonde a gente não consegue respirar porque o pecado não deixa. É quando o Senhor vem e nos limpa, nos lava com a água fresca. Aqui no texto não está dizendo que o Senhor, ou que Davi, leva essa ovelha para um lugar onde não tenha lama, onde não tenha dificuldade, onde ela não se suje. Ele está falando que o refrescor, quando Davi fala, refrigera a minha alma, é uma conotação muito clara que, não obstante estarmos diante de situações muito difíceis, o Senhor não vai nos deslocar para um lugar aplausível, de oásis, onde não haja mais nenhum problema. Mas Ele vai diante ou dentro do problema, ou na dificuldade, ou na pandemia, ou nessa peste que assola a humanidade, Ele vem e vai refrescar a nossa alma. Amém? É esse o sentido. E Davi pega essas ovelhas e faz isso. Ele limpa as ovelhas, faz de tudo para que as ovelhas tenham um momento tranquilo. E Davi está agora no campo, e ele está tranquilo, ele está no oásis, só que de repente a coisa muda. Bruscamente há uma mudança. Davi se vê repentinamente, ao invés de estar no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, ele se vê de repente enfrentando gigantes. De repente o pai o chama para que ele vá ao fronte da guerra, para levar ali mantimentos para seus irmãos, ver como é que estão os seus irmãos, e desafiado por um homem de quase 3 metros de altura. Então Davi se vê de repente no outro cenário, num cenário de desafio, num cenário onde a morte está espreitando, num cenário onde os seus irmãos e todo o povo, todo o exército de Israel está atemorizado. E o gigante desafia se há um homem só que se levante para lutar, para poupar o resto do exército. E ninguém se apresenta. Davi cai de paraquedas ali, não era o objetivo dele, ele não pensava em se encontrar naquela situação, mas ele não aguenta, ele não suporta, ele não admite que um homem incircunciso, um filisteu, faça uma ameaça daquela, e ele se conhecendo, sabendo o Deus que ele conhece, daí vem as experiências que ele adquiriu. Davi fala de experiências tremendas, convencendo Saul a ir até aquele gigante e destruir, porque ele sabia do que ele era capaz na força do Senhor. Você sabe que você é capaz na força do Senhor? E é interessante que Davi, ele não vai matar o urso para depois tirar a ovelha. Ele não mata o leão para depois tirar a ovelha. Ele enfrenta a ovelha. Ele precisa correr para pegar a ovelha com vida. É possível que se ele fosse ainda matar o leão ou o urso para depois então te retirar a ovelha, talvez fosse tarde demais. Ele abre a boca do leão, abre a boca do urso. Imagina um urso que em pé dá uns 3 metros e aquele menino de 17 anos fazendo uma proeza dessa. É um herói. Aliás, é um super-herói, porque ele tinha a mão do Senhor sobre ele. Davi se vê de repente em meio a esse turbilhão de uma experiência nova, aonde ele estava acostumado com o campo, com áreas tranquilas, verdejantes, aonde ele poderia tocar a sua harpa. Mas agora Davi se vê diante de uma situação que ele não pode fugir. Ele enfrenta, e daí Davi não volta mais para casa. Davi agora vai para a casa do rei. Saul o convoca para tocar a harpa para ele. Davi agora é um súdito, ou ainda é alguém que está abaixo de uma autoridade, de um rei, Saul. Surge uma amizade com o filho de Saul, Jonatas. Só que de repente, a espreita, esse vale da sombra da morte, começa a ficar tão próximo, a morte começa a ficar tão próxima dele, que em meio a esse ambiente, que deveria ser recebido com aconchego, porque ele foi um herói, aclamado, por muitas mulheres que diziam coisas bonitas a respeito, de Davi,
E o rei enciumado agora quer matar Davi. O rei não se conforma com o que se fala desse menino que de repente apareceu. O guri estava lá no pasto e cuidando de ovelhas do pai dele, e agora ele está aqui no meu palácio. Eu vou matar esse cara. E por várias vezes Davi se desvia da lança que Saul joga contra ele. E Davi se vê de repente fugindo para não ser morto. Faz um acordo, cria um esquema de proteção com Jonatas, para que ele pudesse estar ciente do que está acontecendo no palácio, se ele volta, se não volta. A posição dele lá na mesa do jantar é identificada como falta. Saul pergunta e Saul começa a perseguir. E nós conhecemos a história, onde Davi está agora no vale da sombra da morte, e tudo está cooperando para que ele fosse alcançado e tivesse um fim. A ponto do próprio filho persegui-lo para matar. Aí Davi se encontra de repente em meio a marginais, escondido numa caverna, se escondendo, outros vão atrás de Davi, ele se torna um líder de um bando, de um bando de delinquentes, segregados, pessoas que são marginalizadas, né, pela sociedade. E Davi agora ele está sendo chefe da gangue, chefe do morro. Davi agora é um camarada que saiu do campo, não está mais na casa do rei, não é mais o queridinho, né, da nação, enquanto está agora fugitivo. Por tudo isso Davi declara, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Amados, o vale da sombra da morte é o pior lugar que você tem para viver. Viver na espreita da morte, viver sabendo que de uma hora para outra a gente pode morrer, é o pior lugar que existe. E não adianta você tentar procurar um lugar que seja seguro. Eu estava ouvindo hoje uma reportagem onde o número de pedidos de carros blindados aumentou não sei quantos % por causa da insegurança de parar no sinal, de ser abordado, né, por um menino de 12, 13 anos com uma arma na mão, ou com ácido, né, na mão para jogar no olho. O número de assaltos, o número de vítimas que a gente tem visto por aí. Então, quando Davi está se referindo ao vale de sombra da morte, eu posso garantir a vocês que ele não está falando do urso, que ele matava e tirava lá a ovelha que estava na boca do urso. Ele não está fazendo referência a nenhum leão e a nenhum outro perigo de uma ovelha, de um penhasco, onde ele ia lá e pegava, salvava a ovelha. Ele não está falando disso. Ele está falando de uma realidade. Ele está falando aqui de uma situação contextualizada, aonde lá no Oriente e aqui no século 21, o que estamos vivendo hoje aqui, é isso que Davi está falando, que é um lugar inóspito, é um lugar muito complicado para se viver. Nós estamos vivendo, todos nós, vivemos no vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte começou lá no Éden. Não é uma coisa nova no tempo de Davi. Não é uma referência às guerras que aconteciam entre os povos daquela época, o povo de Israel, contra os povos que queriam dominar as terras, ou o contrário, né? O povo de Deus com o seu exército para entrar em Canaã e ter que dizimar aquele povo. Não é isso só que a gente está falando. Porque, na verdade, o vale da sombra da morte teve início, queridos, quando Adão e Eva desobedeceram. A desobediência leva a um caminho de sombra da morte. A desobediência, muitas vezes, nos leva a esse vale da sombra da morte. Quando Adão e Eva se insurgiram contra a autoridade de Deus e desobedeceram, e o mal entrou, o pecado entrou. A Bíblia diz que eles foram recomendados a não comer daquele fruto da ciência do bem e do mal. Porque se comessem, eles morreriam. Só que eles não morreram. Adão se olhou para Eva, você não morreu? Eu também não morri. Mas havia um juízo de Deus.
havia uma palavra do juízo de Deus que eles iriam morrer. Agora imagina uma situação em que eles não sabiam quando iam morrer. É possível que eles conversassem um com o outro, né? Quando será? Quando é que nós vamos morrer? O que é isso senão viver num vale da sombra da morte? E de lá para cá, toda a humanidade vive nesse vale. Porque a gente não sabe. Eu não sei, também não quero saber. Não quero saber. Meu pai está com 94 anos, esteve aqui comigo, passou 15 dias comigo, está resistindo, porque ele não quer morrer. Mas ele está no vale da sombra da morte. Teoricamente, mais perto do que a gente. Mais próximo da morte do que nós. Pelo menos teoricamente. Mas isso é irrelevante. Crianças caem do nono andar, não morrem. Outras caem da bicicleta ou caem de uma moto parada na garagem da sua casa e morrem. Então, a sombra da morte está aqui, muito perto da gente. Outro dia eu recebi no WhatsApp uma palavra, né, um texto interessante, alusivo a um dos nossos versículos bíblicos, né, que a gente gosta muito, né? O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem decidiu entrar no esconderijo do Altíssimo. Que coisa maravilhosa, amado. Pega essa palavra para você, toma posse disso. Se você entra no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai te alcançar. Só que só vai alcançar para aqueles que entrarem no esconderijo do Altíssimo. Eu já falei aqui uma vez que o esconderijo é um lugar secreto. Ninguém sabe, o diabo não sabe. É o lugar da oração, é o lugar da comunhão, é o lugar onde você é protegido pelo Senhor. E nesse contexto todo de sombra da morte, a gente pode identificar muitas situações. O menino negro da favela, da comunidade, ele vive no vale de sombra da morte. Aquela mulher que já fez vários reportes, que já fez várias BOs na delegacia de mulheres e continua sendo ameaçada pelo marido de morte, ela vive no vale de sombra da morte. Uma criança que é jogada no cesto de lixo, está acontecendo muito isso aí. Ela começa já muito novinha, recém-nascida, com dias de vida, a experimentar o vale da sombra da morte. O policial que sai de casa para trabalhar, não sabe se volta, porque ele vai para uma área do vale da sombra da morte. O homossexual, que de mãos dadas com seu parceiro, é atingido e é agredido por homofóbicos. Essa semana mesmo, estava dando uma época, estava o camarada todo tatuado, cara fortão, só porque o camarada olhou para ele, não sei porque que cargas d'água aconteceu, que ele partiu para cima e bateu muito no rapaz e depois no companheiro dele, que ele chamou de marido, né, entre aspas. É claro que isso não é uma coisa que nós gostaríamos de ver. E nem que eles estivessem nesse contexto de homossexualidade. Mas Deus ama tanto quanto ama cada um de nós. A segregação negra, o que está acontecendo nos Estados Unidos, tudo isso aí, querido, o que é isso aí? Se não é um vale de sombra da morte. E nesse vale da sombra da morte, aparentemente não há escapatória. Um dia Adão e Eva morreram. Depois veio uma nova geração. Noé com a sua família. Todos morreram. Todos já se foram. Porque a expectativa de vida, ela só acontece na vida que Jesus nos dá. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não há vida fora do Senhor da vida. Porque Jesus foi lá no inferno, pegou a chave da morte. Então ele está com ela na mão. Ele é o nosso bom pastor. Com ele nós podemos ter a garantia de vida e abundância, que nos aponta para a vida eterna. Aí depois que Davi está agora lá, sai do campo. Ele não é mais aquele menino cuidando das ovelhas do seu pai. Mas também ele não é mais aquele fugitivo. Ele está maduro. Ele está agora calejado. Davi agora tem uma coroa na cabeça. Ele é ungido. Ele é rei. Mas também não tira proveito disso para menosprezar os outros. Daí ele é chamado do rei segundo o coração de Deus.
Não é fácil ser conceituado como alguém segundo o coração de Deus. Alguém pode questionar, dizendo que Davi era um rei segundo o coração de Deus, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Há controvérsias. Se Deus olha para o homem, e ele é um rei, tem poder, e com a autoridade que ele exercia, podia fazer o que quisesse, é chamado de um rei segundo o coração de Deus, é porque ele também era um bom homem, mas era pecador. Ele era pecador. Ele pisou muitas vezes na bola. Fez muitas coisas erradas. Mas Davi, quando ele está agora no vale da sombra da morte, o versículo 4, que eu acho interessante demais, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Quando eu andar, vale de sombra da morte é para armar uma tenda? É para construir uma casa? É para ficar lá? É para gostar de lá? Acabei de dizer que vale da sombra da morte não é um lugar bom de se viver. É o pior lugar que se tem que viver, é a sombra ou um vale, onde a morte nos espreita, nos olha, nos chama. A qualquer momento, um de nós pode ir. É o tempo todo, desde que nascemos. Mas Davi está dizendo que mesmo que eu ande, isso quer dizer que é uma travessia, é um momento, é uma passagem. Não vai ter continuidade. É uma travessia onde o papel de Deus é segurar na nossa mão e atravessar esse vale com a gente, até atravessar do outro lado, chegar do outro lado. Amém, amados? Amém. Aí quando chega do outro lado, o que aguarda, Davi? Um banquete. Uma mesa que é colocada diante dele na presença dos inimigos. Os inimigos que ele enfrentou no vale da sombra da morte, inimigos que estavam talvez ali olhando agora a honra, porque a honra e a unção faz parte do compromisso que Deus nos dá para trabalhar para Ele. Davi era o rei que trabalhava para o Senhor como rei de Israel. E o que eu vejo aqui, que é coisa maravilhosa, é que, quando Davi fala, né, no versículo 5, né, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, porque tu me honras. Olha só, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Essa figura aqui de transbordar o cálice é uma figura de prosperidade, é uma figura de bênção, é uma figura onde Deus sobrepuja, Ele lança, Ele derrama, abre as janelas do céu e derrame sobre os seus filhos, sobre o povo que chama pelo nome dele, as bênçãos. E essa unção, eu entendo que não é só para Davi, não é só uma questão de ser rei, mas é a unção do Espírito Santo que está sobre nós, que está sobre você, que está sobre mim, a minha vida, para fazer aquilo para o qual Deus nos tem chamado. Davi tinha uma missão de rei. Nós temos uma missão no reino. E nesse reino nós somos ungidos. Já passamos por momentos da nossa infância, do nosso crescimento, de brincadeiras, de oásis, de lazer. Passamos ou estamos passando por um vale de sombra da morte, mas uma mesa na presença dos nossos inimigos está nos aguardando, queridos. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. E essa mesa não vai ser por aqui. Aqui a gente vai ter aflição um tempinho ainda. Já passa ainda por algumas tribulações. Mas eu acredito muito, e quando eu estou ministrando a ceia do Senhor, eu gosto muito de lembrar das bodas do Cordeiro, de como vamos ser recebidos lá. E como que, a propósito, né, quando Jesus foi recebido no céu, lá em Colossenses 3,15 fala isso, né, que ele tripudiou em cima dos seus inimigos. Potestades e principados, maniatando cada um deles com correntes, porque ele teve poder para isso.
Aí ele foi recebido no céu, na glória. Ele está lá, há um corpo de homem no céu, aguardando, intercedendo por nós, aguardando aquele grande momento onde vamos estar com ele. E como diz no finalzinho aqui do Salmo, né? Sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por toda a vida, por toda a eternidade. Há uma eternidade esperando por nós, amados. Você sabe por que há uma eternidade esperando por mim e por você? Eclesiastes 3 disse que nós temos uma eternidade vinculada, ancorada no coração de Deus. Nós temos uma origem na eternidade de Deus, no coração de Deus. Então, o lugar que nos aguarda é a eternidade com Deus. Passar por tribulações, pelo vale da sombra da morte, vai acontecer. Está acontecendo. Pode piorar? Pode piorar. Podemos perder amigos, pessoas? Podemos. Perdemos recentemente um pastor, Ben Chaves, reitor de um seminário lá em Manaus, 2 semanas na UTI e morreu de coronavírus. É crente, mas sol nasce, aquece, né, bons e maus, a chuva molha justos e injustos. Não tem essa de não ter um lugar, ou de existir um lugar apropriado para colocar numa redoma, e Deus fecha a porta igual trancou a arca, e nenhum problema mais vai acontecer com a gente. Nós estamos aqui, meus amados. Vai morrer gente, vai continuar morrendo. E o melhor que podemos fazer é cumprir o protocolo, fazer aquilo que nos são orientados a fazer, para que sejamos abençoados. E eu queria que você virasse, aliás, antes, aqui fala sobre a bondade e a misericórdia. Eu acho interessante que o pastor Isaltindo Gomes Coelho, filho, em um dos seus livros, ele fala sobre esse versículo, e ele fala que bondade e misericórdia são 2 anjos que nos acompanham o tempo todo. Bondade e misericórdia. Ó, bondade, faz favor, vem cá. Misericórdia. De manhã você disse, está aqui, né? Bondade e misericórdia. E eu acho interessante que a bondade e a misericórdia, né, o original mesmo, não é me seguirão, mas é me perseguirão. Bondade e misericórdia vão me perseguir. Eu posso não querer, mas elas vão me perseguir o tempo todo. Bondade e misericórdia, como um míssil teleguiado. Para onde você vai, bondade e misericórdia está ali, perseguindo você, acompanhando você, tá? No teu encalço o tempo todo ali, bondade e misericórdia. Aí se pergunta, não, pastor, como é que eu vou saber que a bondade e misericórdia me alcançaram? Quando você puder compartilhar, distribuir para os outros bondade e misericórdia. Ser bondoso e misericordioso para as pessoas que estão perto de você. Alguns sofrendo muito mais do que você. O apóstolo Pedro fala para a gente orar por aqueles que estão com aflições muito maiores do que essas que nós estamos passando. E se você virar a página em algumas Bíblias, né, em outras 2, você vai ver aqui no Salmo 30, também um Salmo de Davi, no versículo 6, fala assim, olha só. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Ô, Davi, isso aqui é Davi menino. Isso aqui é o Davi lá no campo. Olha só. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, versículo 7, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor pedi misericórdia. Esse aqui continua sendo Davi, tá? Continua sendo Davi. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará?
proclamará a tua fidelidade, Davi reivindica o direito de vida, até para testemunhar, poder continuar fazendo aquilo para o qual Deus o chamou. Mudaste, esse versículo 11 aqui, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Tem uma versão aí que fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite de choro, ela pode ser longa, mas graças a Deus que ela vai passar e a alegria vai amanhecer junto com a misericórdia do Senhor. E ela vai nos alcançar. Tudo isso vai passar. O que eu quero dizer com esse versículo aqui é que as coisas têm altos e baixos. No momento da vida está feliz, estou forte, estou tranquilo, nada me alcança, nada me toca. Estou despreocupado com o que possa acontecer porque eu tenho uma firmeza no Senhor, e tem mesmo. Mas de repente, como falamos daqui a pouco, as coisas começam a desenrolar num outro cenário. Mas ele termina dizendo, a tristeza, a minha choradeira, o meu lamento, as minhas lágrimas podem durar a noite toda. Mas eu tenho certeza em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar essa minha salvação, esse meu tesouro, até o último dia. Por isso que ele declara e reafirma, habitarei na casa do Senhor por longos dias. E para terminar, queridos, guarde no coração ou exercite uma expressão do Salmo 23, que eu acho maravilhosa. Em todas as condições aqui, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. Não temerei o que possa me fazer o homem, porque tu estás comigo. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Em qualquer situação, o Senhor está com você, porque é promessa dele. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, uma palavra enxugada, breve. E você de casa, olha, meu abraço, meu carinho, pegue essa palavra, seja muito abençoado. Estamos orando por você que está em casa. Compartilhe essa palavra. E, mais uma vez, eu estou pedindo, olha, dá uma força lá para o canal, para a plataforma no YouTube do pastor Adriano, pastora Cátia. Chega lá, Ministério Apostólico Goel. Tem boas mensagens ali, reflexões, que vai abençoar a sua vida, você de casa e vocês que estão aqui, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, antes de encerrar. Pai querido, muito obrigado pela palavra que o Senhor liberou nesta noite. E agora eu quero profetizar, Pai, um vale, não de morte, mas um manancial de bênção, uma colina de prosperidade, para todos que estão nos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa para que em todas as situações possamos dizer, tu estás comigo, nada nos acontecerá, e se acontecer, o Senhor vai nos transportar, vamos andando, passando por esse vale da sombra da morte, até chegar do outro lado, onde uma mesa farta está preparada para sermos abençoados, e que esse cálice se transborde na presença dos nossos algozes, dos nossos inimigos. Abençoa-os, ó Pai, teu povo, com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos?